Olá pessoal, saudações, vamos para mais uma aula hoje. Hoje nosso tema é iluminismo. Vamos falar hoje especialmente para os alunos das oitavas séries, dos anos finais do ensino fundamental. Desculpa, para os alunos do oitavo ano, das séries finais, do ensino fundamental. E para os estudantes também da segunda série do ensino médio e para o público em geral que se interessa por conhecer aspectos importantes da nossa história. Tá bem? Iluminismo. Para começar, a palavra iluminismo nos remete a uma negação da escuridão, a isso das trevas. Aquilo que ilumina traz a luz. É, portanto, oposto à escuridão, às trevas, à tradição, certo? Eu sempre gosto de começar me lembrando daquelas perguntas dos nossos queridos alunos em sala de aula. Professor, para que estudar iluminismo? Ou que relação isso tem com o tempo presente, com a atualidade? Então vamos lá, respondendo as perguntas de Joãos e Marias de nossas saudosas salas de aula. Vocês certamente já ouviram falar e escutam todos os dias falar de deputados, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, presidente da República, reis, rainhas. E o que o iluminismo tem a ver, por exemplo, com o sistema de governo do Brasil? O que o iluminismo tem a ver com o sistema de governo dos Estados Unidos da América? O que tem a ver com o sistema de governo da Inglaterra, que é bem interessante, ou mesmo da França, da Holanda? Mas voltemos ao Brasil. O iluminismo tem tudo a ver com a forma como o nosso governo hoje se organiza, se estrutura, tá certo? E é isso que nós vamos começar a ver nessa nossa aula de hoje, tá bom? Iluminismo, vamos nessa. Os demais temas, revoluções na Inglaterra, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Era Napoleônica, são temas que estão dentro da chamada Era Contemporânea, que nós iremos ver ao longo das nossas aulas, ok? Caderninho na mão, vamos anotar tudo e vamos à nossa aula de hoje. Um abraço do professor Lindenberg Araújo para aqueles que nos acompanham nesse momento. Então, o que foi o iluminismo? E onde ele ocorreu e quando ele ocorreu? São as principais questões para a gente compreender a história, certo? O que, onde, quando e quem promoveu determinado fato histórico, tá bom? O iluminismo é um conjunto de ideias de filósofos, pensadores, artistas, escritores europeus, essencialmente europeus, que entre os séculos 17 e 19, mas principalmente no século 18, estruturaram um conjunto de ideias que para a época eram vistas como muito avançadas, certo? Considerando a sociedade que existia na época, que era chamada sociedade do antigo regime, me arriscando aqui no francês, do ancien régime. Portanto, o iluminismo foi uma corrente de ideias europeias que ocorreu essencialmente no século XVIII, tá bem? Promovido por setores da nobreza, por setores do clero, mas principalmente foi um movimento impulsionado, financiado por uma classe social, por um grupo social que estava se destacando na Europa, que era a burguesia, certo? A burguesia.
burguesia, vamos aqui dar uma sintetizada nesse conceito, era, né, para a época, o grupo social que não tinha necessariamente ligação com a nobreza, certo? Não tinha necessariamente ligação com o clero, era um grupo social que estava enriquecendo a partir das suas atividades comerciais, mercantis, industriais. Tá? Então podemos, grosso modo, definir a burguesia como o setor das sociedades europeias dos séculos XVII, XVIII e XIX, mais ligadas às atividades do comércio e da indústria, pessoas que estavam enriquecendo e se contrapondo ao antigo regime e algumas regras muito rígidas das igrejas naquele momento na Europa. Tá bom? Então, Iluminismo, movimento de ideias que questionou padrões e valores do antigo regime. Atenção que antigo regime é um outro conceito importante, tá? Diz respeito ao período imediatamente anterior ao Iluminismo, séculos XVI, XVII, e voltando um pouco mais, né, século XV, quando os países europeus, os estados europeus ou os territórios, né, os reinos europeus, eram governados por monarcas absolutos, reis absolutos. O que significa isso? Governantes, monarcas, que tinham poderes totais sobre suas populações, sobre o território que eles governavam. Tá bem? Havia também uma relação muito intensa entre os reis, as monarquias e as igrejas, especialmente a Igreja Católica, tá bom? Que nesse período ainda exercia forte influência sobre os estados, sobre os governos, mas em certa medida as demais religiões que irão surgir, as chamadas religiões protestantes, elas também terão uma relação muito próxima com os reis, tá bom? E as sociedades, as pessoas de modo geral, eram ainda muito crentes nas tradições, eram ainda muito crentes nas religiões e muito crentes na figura divina dos reis. Né? Acreditava-se que os reis tinham poderes divinos, eram representantes de Deus e que seus poderes absolutos eram justificados por esse aspecto, que eles eram representantes de Deus, e representante de Deus você não questiona, você só obedece. Então observe que o iluminismo ele vai se contrapor às características do antigo regime. Certo? Qual era a ideia central do iluminismo? Era que somente a razão pode vencer a ignorância, fruto da irracionalidade. Razão era o valor supremo para os iluministas, certo? Razão era viver em um mundo, ter atitudes e comportamentos não mais baseados na crença, na fé, na superstição, na tradição ou no poder absoluto de um rei. Era viver com base na observação da natureza, no conhecimento científico que se produzia a partir da observação dessa natureza. Então, era preciso ser racional, viver conforme o conhecimento científico que até então existia, em contraposição à tradição, à irracionalidade, à fé, à crença. É preciso dizer que os iluministas eles não eram totalmente contra as religiões, eles não eram totalmente ateus, nem todos negavam por essência a existência de Deus ou mesmo das religiões. Alguns mais, outros nem tanto, e alguns por medo mesmo, porque ainda era possível ir parar na fogueira se questionasse o poder das igrejas, tá certo? Especialmente da Igreja Católica naquele período. Vamos lá. Então, você tinha aqui as características do antigo regime. Em cima, tradição, tinham reis, monarquias que estavam e ainda estão no poder por milênios, séculos. Autoridade, né, aliada à tradição, mais o fanatismo religioso,
que tinha como resultado a ignorância, certo? Versus o poder da razão, mais o pensamento crítico, que dava igual às luzes, ao esclarecimento, que, segundo os iluministas, levaria a humanidade para um progresso contínuo e para a felicidade constante. Os iluministas acreditavam, pelo menos alguns deles, que juntando razão com pensamento crítico, com ciência e com conhecimento, as pessoas teriam esclarecimento e as sociedades viveriam em um progresso constante e em uma felicidade duradoura. Era essa a ideia, era essa a proposta dos iluministas. Nós veremos ao decorrer das nossas aulas que as coisas não ocorreram bem dessa forma. A ciência nos trouxe e nos traz muitas coisas boas, mas ela também nos trouxe, sendo usada de forma equivocada, muitas coisas também ruins, certo? Só para ilustrar, imaginem que isso que nós estamos vivendo hoje, esse momento de pandemia, ele ocorreu em alguns momentos do antigo regime e as pessoas simplesmente acreditavam que era castigo divino. Então você tem uma pandemia, uma doença, morre 3, 4 mil pessoas por dia, as pessoas não iriam acreditar que se tratava de um vírus microscópico por uma questão simples. Não era possível vê-lo a olho nu. Iriam acreditar que era um castigo divino porque não tinha outra explicação. Os iluministas iriam dizer não, vamos observar, vamos estudar, vamos pesquisar e dar uma resposta racional para essa doença. Né? E nós temos hoje pessoas que esperam e desejam serem vacinadas, porque acreditam na ciência, e pessoas que ainda insistem em negar a ciência. Ou seja, como eu disse na primeira aula, a história ela é feita por mudanças e permanências em nossa mentalidade. Infelizmente, ainda temos coisas que permanecem desse período tão nebuloso de nossa história, apesar de tanta luz, tanta razão e tanta ciência. Vamos lá. Então, qual era algumas das características desse antigo regime, certo? Deus era considerado o relojoeiro do universo. Tá? Deus teria criado o mundo e colocado o mundo para funcionar em perfeita harmonia, em perfeita, como resultado de uma criação perfeita, vindo de um Deus também perfeito, certo? Os iluministas propunham um mundo regido por leis naturais. Essas leis naturais seriam conhecidas através das ciências. Tá? E óbvio que existiu muita oposição. Porque quando você discute ciência, saber, conhecimento, você coloca em xeque quem está no poder. Então, imaginem vocês que um rei cuja família estava no poder de qualquer país europeu, se beneficiando há séculos, essa família não queria perder os benefícios, esse grupo não queria perder os benefícios. Não só a família, mas os nobres como um todo, os membros da igreja, que eram chamados de clero, não queriam perder seus privilégios. À medida em que as pessoas iam entendendo, compreendendo as ciências, as leis, iam questionando as antigas regras, o antigo regime, e construindo um novo modo de vida, um novo modo de pensamento. Tá certo? Isso tudo, lembrando, vai ocorrer na Europa entre os séculos 17 e 18. E da Europa vai chegar principalmente nas Américas, Estados Unidos, Brasil e demais, na época, colônias. Tá? Essas ideias vão chegando e depois a gente vai analisar também em outras aulas. Tá bom? Quais elementos do antigo regime contrariavam as leis naturais? A ciência, a razão. O absolutismo, o poder absoluto dos reis. Imagine que um cientista publicava um livro com uma tese inovadora, o rei ia lá e mandava prender, queimar tudo e ponto final. Tá certo? Os privilégios da nobreza e do clero, como eu já falei,
Essas pessoas não queriam perder seus privilégios. A intolerância religiosa, eram muito comuns os conflitos entre religiões naquele período, católicos contra protestantes, católicos contra muçulmanos, muçulmanos contra judeus, tá certo? Ou mesmo em algumas regiões, protestantes contra protestantes, tá? Isso era muito comum na França, na Alemanha, na Inglaterra, inclusive até hoje, né? No Reino Unido existem problemas com essas questões religiosas. A gente vê a situação do Oriente Médio, fazendo aqui uma relação, tá bom? Então a intolerância religiosa ela era um entrave, certo? Porque as pessoas acreditavam que a sua fé era a única e verdadeira e a fé do outro agredia, certo? Aquele que não compartilhava da mesma fé, tá bem? E a falta de liberdade. As pessoas não eram livres para pensar. As pessoas não eram livres para questionar. As pessoas não eram livres para duvidar, tá certo? Então, se hoje nós, vejam que coisa fantástica, se hoje nós temos a liberdade de seguir a religião que desejarmos seguir, ou não seguir nenhuma religião, se nós hoje podemos votar, sermos votados, votar em candidato A ou candidato B, se hoje nós podemos, mesmo não votando, mas podemos criticar quem está no governo, podemos cobrar, podemos denunciar, temos a nossa liberdade de expressão, que é um bem sagrado pela Constituição, pelas leis universais, se nós devemos isso, em grande parte, ao tema que nós estamos estudando, ao iluminismo. Então veja que fantástico. Se hoje você pode questionar qualquer coisa livremente, sem medo de ser punido por isso, você deve isso, em parte, aos pensadores iluministas e às lutas, tantas outras lutas, que nós iremos ver ao longo de nossas aulas. Então olha aí que legal, tá bom? Algo do nosso dia a dia, algo do nosso cotidiano tem a ver com a história. Nem sempre foi assim. Nem sempre nós, que não somos governantes, podemos falar de forma livre, sem sermos punidos, tá bom? Então, como eu disse, esses pensadores, tem aqui alguns deles, tá? Aqueles mais mencionados, e suas ideias. Tá? Vamos aqui começar por John Locke e o liberalismo político. Tá? Liberalismo, liberal, não tem a ver com liberar geral, fazer o que quiser, certo? Liberalismo político é exatamente a liberdade política, certo? Nós vamos ver também um pouco de liberalismo econômico. Então, quais eram as ideias de John Locke? John Locke defendia que todos deveriam ter direitos comuns. Tá? Existiam direitos comuns a todas as pessoas. Direito à vida, direito a viver, direito à liberdade, todos deveriam ser livres, e direito à propriedade. Todos teriam o direito de possuir algo. E na época, o bem principal ainda eram as terras. Certo? E vejam que coisa fantástica. John Locke dizia: quem deve garantir esses direitos às pessoas? Os governos. Os governos existem para garantir que as pessoas tenham direito à vida, tenham direito à liberdade e tenham direito à propriedade. Então, os governantes não devem estar no governo para beneficiar a si e para beneficiar as suas famílias, para proteger a si e proteger os seus familiares. Os governantes devem estar nos lugares de poder para garantir às pessoas o direito à vida, o direito à liberdade de ir e vir, liberdade de expressão e o direito à propriedade, entre outros. Tá certo? Se o governo se tornar absoluto, é legítimo que as pessoas o derrubem, nem que seja na força. Isso era o que defendia John Locke lá entre os séculos 17 e 18. Por quê? Porque o rei era absoluto. O rei tinha poderes totais. Mas isso ainda serve para os dias atuais? Serve. Porque as ideias dos iluministas influenciaram a elaboração de constituições em vários lugares do mundo, especialmente na Europa e no continente
americano, tá? Isso está previsto na Constituição dos Estados Unidos, está previsto na Constituição do Brasil. Então, quem é que deve garantir, em primeiro lugar, o direito à vida e à liberdade? Os governos. Os governos, tá certo? Outro pensador, Voltaire, ele dizia que ele defendia a liberdade de expressão e a tolerância, tá certo? O que é a tolerância? É o seguinte: eu não concordo com suas ideias, mas eu defendo o direito de você expressá-las. Agora, isso hoje tem um outro aspecto. Eu defendo o direito de você expressar suas ideias se suas ideias não forem desrespeitosas e opressoras. Tá certo? Então, nem todas as ideias devem ser livremente expressadas, porque simplesmente algumas agridem e diminuem a pessoa humana. Na verdade, existem ideias que não deveriam nem existir, como, por exemplo, o racismo, o machismo, a homofobia. Então, são coisas que nós não devemos sequer defender, porque elas sequer deveriam existir. Agora, se você votou ou defende ideia tal, e essa ideia não agride a ninguém, eu posso não concordar com você, mas eu defendo o seu direito de expressá-la. Porque é uma ideia que não vai diminuir ninguém em sua condição humana. Tá certo? Tolerar é isso. E hoje, além de tolerar, nós devemos respeitar. Tá certo? Respeitar os diversos modos de vida e os diversos modos de pensamento, desde que esses pensamentos não diminuam a condição humana do outro. Tá certo? Então, Voltaire, ele promovia diversas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa. Por que a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica, daquele período, era uma igreja corrupta, era uma igreja muito ligada aos governos, era uma igreja que não se aproximava das pessoas mais humildes, era uma igreja com diversos problemas e que se beneficiava do antigo regime. Voltaire combatia a ignorância, o preconceito e o fanatismo religioso. E Voltaire lutou em favor da liberdade de expressão. Vejam que coisa fantástica. Estamos falando dos séculos 17 e 18. 200, 300 anos passados. E tem algumas questões que continuam muito presentes em nossos dias. Certo? Nós sabemos que até hoje as religiões cumprem um papel importante, mas elas também cumprem papéis que não são tão significativos para a nossa sociedade. Sabemos que, com todo o conhecimento existente, as pessoas ainda persistem na ignorância, no preconceito e no fanatismo. Quantos casos de pessoas que são agredidas por conta da sua fé, especialmente aquelas pessoas que praticam, que cultuam as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, que são tão desrespeitadas em nossa sociedade. Quantas pessoas não são vítimas de abuso por conta de suas crenças, tá certo? E quantas vezes as pessoas não foram perseguidas ainda hoje por suas ideias. Então observem que as reflexões dos filósofos iluministas lá no passado ainda servem para a gente refletir sobre a sociedade do tempo presente, ok? Aí a história passa a ter sentido, aí a história passa a ser interessante, porque você percebe que mesmo no passado ela estabelece conexões com o nosso dia a dia, com a nossa realidade. E aí nós vamos ter outro, o Montesquieu e a autonomia dos poderes. Atenção para isso aqui agora, certo? No livro O Espírito das Leis, Montesquieu dizia que a concentração de poder leva os seres humanos a abusarem dele. Assim, o poder deve ser dividido entre várias pessoas. Olha só, ele diz, olha, quer conhecer o indivíduo, dê poder a ele. Quando o indivíduo tem poder demais, este indivíduo tende a abusar deste poder. Tá? Então esse indivíduo, o rei ou o presidente ou o primeiro-ministro, como quer que seja, ele deve governar, mas sem poderes absolutos. O poder deve ser concedido pela população e retirado pela população quando ela achar que deve.
tá certo? Montesquieu inspirou Alexander Hamilton e James Madison a criar a teoria da divisão do poder em 3 esferas autônomas: executivo, legislativo e judiciário. Aí é que, como eu disse no início da aula, o iluminismo tem uma relação direta com a forma como os poderes, os governos se organizam hoje no mundo ocidental, especialmente Europa e América. Vocês certamente já ouviram falar em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Essa divisão que existe hoje, ela é resultado das ideias iluministas, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, das revoluções burguesas, temas que nós iremos ainda abordar com detalhe, tá certo? Vamos lá. O rei, ele era a autoridade máxima. Ele criava as leis, ele retirava as leis, ele executava, ele julgava, ele punia. O rei tinha todos os poderes em suas mãos. E os filósofos iluministas disseram, não, isso não pode. Isso está errado. Nós temos que consertar isso. Tá? Óbvio que não foi da noite para o dia. Muita coisa aconteceu até que pudesse se concretizar. Mas então, o que é o poder executivo? É o poder de executar as coisas. Quem é que executa as coisas em nosso país hoje? Na sua cidade é o prefeito. No seu estado é o governador. No país é o presidente da República. No município, na sua cidade, prefeito e secretários executam. No estado, governador, no nosso caso, uma governadora, e secretários e secretárias. E a nível nacional, o presidente da República e seus secretários, que são chamados de ministros. Eles compõem o poder executivo a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Tá certo? O presidente ele não elabora leis. Ele pode até propor, sugerir, mas ele não elabora leis. Quem elabora as leis é o poder legislativo. Legislar, criar legislação, criar leis, criar normas, regras jurídicas. Quem é que elabora lei no seu município? São os vereadores. Os vereadores são o poder legislativo da sua cidade. As leis que os vereadores elaboram só servem para aquela cidade. Quem elabora leis a nível estadual? Os deputados estaduais. As leis que eles elaboram só servem para o seu estado. Pode até servir de modelo para outros, mas tem uma limitação territorial. Quem elabora leis a nível federal, para o Brasil inteiro? Deputados federais e senadores. São 2 câmaras. Sistema bicameral. 2 câmaras legislativas. Deputados e senadores. Ok? Então, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores compõem o que nós chamamos de poder legislativo. E o poder judiciário? Os juízes das diversas instâncias. No seu município, vai lá na comarca, tá? Do seu município tem um juiz de primeira instância. Ele é o poder judiciário naquela cidade. A nível estadual, nós temos os desembargadores, os juízes a nível estadual. E a nível nacional, a nível federal, nós temos o STJ e o STF, Superior Tribunal de Justiça, STJ, e Superior Tribunal Federal, STF. Então, comarcas municipais, desembargadores estaduais, STF e STJ, que são chamados de ministros, os defensores da Constituição, eles são o poder judiciário. Tá certo? Olha só quantos poderes tinham o rei. E isso agora foi dividido em 3. Exatamente para que um não tivesse mais poder que outro e um equilibrasse o outro. Tá certo? É assim que funciona no nosso país, Estados Unidos, Europa e outros países também da África e da Ásia. Ok? E Jean-Jacques Rousseau e o contrato social. Rousseau vai dizer que a vontade geral do povo é soberana. Tá? Não a vontade individual de um rei ou de um presidente. E quem representa essa vontade? Os vereadores,
deputados e senadores que nós elegemos. Eles aqui, em tese, deveriam representar a população, a opinião dos cidadãos, das cidadãs, dos eleitores, certo? Rousseau diz que o governo deve representar a vontade do povo e, se não fizer, pode ser substituído. Então, quando o governante é eleito, ele tem que representar e executar o que o povo deseja. Quando eu digo povo, eu falo a maioria absoluta da população. Tá? Se esse governante descumpre, não corresponde ao que o povo deseja, ele pode ser legitimamente retirado. No Brasil, nós chamamos de impeachment, ou impedimento de um presidente, que ocorreu recentemente com a ex-presidente Dilma Rousseff, que ocorreu há algumas décadas com o ex-presidente Fernando Collor de Mello e que ocorre com mais frequência em outros lugares do mundo. Tá certo? Rousseau diz que suas ideias, aliás, as ideias de Rousseau, influenciaram o lema da Revolução Francesa, que nós iremos estudar. Qual foi o lema da Revolução Francesa? Liberté, igualité, fraternité. E também influenciou diversas revoltas no Brasil, como a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira e vários outros movimentos que nós ainda iremos estudar. E Rousseau dizia o seguinte, afirma, que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Aí isso eu deixo para vocês refletirem e a gente pode até discutir depois numa outra aula. Tá? É isso mesmo? Todos nós nascemos essencialmente bons e uns são corrompidos na sociedade em que vivemos? Fica aí a reflexão, fica aí a dúvida, vamos discutir. Depois a gente volta ao assunto. E o iluminismo também vai interferir na economia, tá certo? O iluminismo vai criticar o mercantilismo. O que era o mercantilismo? Era a prática econômica do antigo regime. Era uma economia baseada na troca, no comércio, mas não só isso. Era uma economia que estava estritamente ligada aos interesses da monarquia, da nobreza, do clero, do rei. Era o rei que controlava tudo. O Estado, o governo interferia, dizia o que podia e o que não podia. Dizia o que deveria ser produzido e o que não deveria ser produzido. Tá certo? E a principal característica desse mercantilismo era a intervenção do governo na economia. Então, quando a gente fala de antigo regime, vamos lembrar também de mercantilismo. Economia mercantil, baseada nas trocas comerciais, baseada na produção, muitas vezes agrícola, na escravização de pessoas, na interferência do Estado. O iluminismo, ele apesar de não defender o fim da escravidão, não defendeu de forma generalizada, mas ele vai defender uma outra forma de economia, mais livre, sem interferência direta dos governos, certo? Vai defender a livre iniciativa e a lei da oferta e da procura. O que é isso? Se as pessoas estão, hoje, por exemplo, o que é um problema, né? Qual é a grande necessidade humana hoje, além de alimentação, de água? Hoje, uma das principais necessidades humanas é a vacina, certo? Produtos hospitalares no mundo inteiro. Ou seja, a procura está muito alta. Então, deve-se produzir isso e isso deve ser mais caro, porque é a lógica de mercado, era o que defendia a livre concorrência. Tá? Um lema chamado laissez-faire, laissez-passer. Le monde va de l'humain. Me perdoe o francês, viu? Mas basicamente era deixa passar, deixa acontecer. A economia vai se desenvolver por ela própria. Tá certo? Lei da oferta e da procura sem interferência do Estado na economia. Tá certo? Um dos pensadores, o Quesnay, ele vai dizer que a única fonte de riqueza é a terra. Tá? Sendo que essa ideia de Quesnay está ainda muito ligada ao antigo regime. A terra como riqueza principal. Adam Smith já vai dar um passo mais à frente. Ele vai dizer que a única fonte de riqueza é o trabalho. É o trabalho humano que produz riqueza. Certo? E, consequentemente, esse trabalho humano será explorado em outros momentos para produzir riqueza
para um grupo específico, não necessariamente para todos. E o liberalismo econômico defendia que cada nação deve produzir apenas aquilo que faz melhor, divisão entre países agrícolas e países industriais. E isso gera problemas até hoje. Ou seja, o Brasil, que era uma colônia, naquela época teria que produzir açúcar, algodão, café, depois mais à frente, produtos agrícolas para exportar para os países. E alguns outros países iriam produzir tecnologia, indústria, manufaturas, maquinofaturas. E isso se mantém, em certa medida, até hoje. O Brasil, por exemplo, é um país industrializado, que tem um parque industrial muito poderoso, porém, por sua posição na divisão internacional do trabalho, o Brasil ainda persiste na produção de produtos agrícolas, na exportação de matérias-primas, como minério de ferro, sem beneficiá-los, sem produzir sua própria tecnologia, agregando valor a isso, tá certo? E era preciso reunir esse conhecimento todo que se produzia na época, né, em um livro. E aí se criou a enciclopédia, né, por dois pensadores, estudiosos, Diderot e D'Alembert, tá certo? A enciclopédia foi o principal empreendimento editorial do iluminismo. Imagine um livro com 35 volumes. Demorou 21 anos para ser editada. A ideia era reunir todo o conhecimento universal naqueles livros. Veja que coisa fantástica. Hoje, vocês não consultam mais as enciclopédias. Eu ainda tive a oportunidade de ir na biblioteca dar uma pesquisada. Hoje vocês, a maioria vai diretamente nas ferramentas da web, da internet, e tem lá as enciclopédias virtuais, tá certo? Quais os objetivos da enciclopédia? Reunir todo o conhecimento até então produzido e difundi-lo para o maior número de pessoas. Era considerada uma obra perigosa. Ela criticava os padrões e valores da época, inclusive os reis absolutistas e a Igreja Católica, tá certo? Hoje ainda existem as enciclopédias, elas ainda são publicadas e editadas, porém, hoje a principal fonte de pesquisa é a internet e as redes sociais, mas ainda vale a pena dar uma pesquisada aí nas enciclopédias, ok? E é isso. A gente conclui assim nossa reflexão sobre o iluminismo, certo? Vamos, nas aulas seguintes, dar continuidade aos variados temas da nossa aula. Espero que tenha contribuído para a compreensão sobre esse tema muito importante. Nós iremos voltar a ele diversas vezes, certo? Só para dar uma breve resumida, um conjunto de ideias filosóficas que surge entre os séculos XVII e XVIII na Europa, ligado a um grupo social, a burguesia mercantil, a burguesia industrial, que vai questionar os poderes absolutos dos reis, da igreja, as tradições, a ignorância, a superstição, a intolerância religiosa. Esses pensadores defendiam uma sociedade livre, justa, baseada na razão, no pensamento crítico, na ciência, sem intolerância religiosa, sem interferência dos governos de forma tão direta na sociedade. Beleza? Um forte abraço do professor Lindenberg Araújo. Sigam o nosso canal, Professor Lindenberg História. Deixem suas dúvidas, suas sugestões e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Forte abraço.